por vocês terem vindo, por estarem aqui conosco, por fazerem parte dessa construção e principalmente desse momento tão importante que é o desenvolvimento dessa atividade que a gente fez de forma diferente dentro do Instituto Florescer do que normalmente a gente desenvolve dentro dos projetos sociais. Eu sou Ana Paula Rodrigues, sou a CEO do Instituto Florescer e inicialmente eu quero agradecer a todos, a gente vai falar para vocês, mas a gente vai falar para o pessoal que está assistindo online e que vai ficar gravado, então depois outras pessoas poderão assistir conosco essa palestra que vai ter aqui, esse momento tão grandioso. Agradeço também a várias pessoas das cidades e dos estados Rio Grande do Sul, de Brasília, de Santa Catarina, de São Paulo e também do Canadá, que contribuíram com esse projeto e estão nos assistindo de forma virtual. Gostaria de agradecer também a Giovana Vanzella e ao Sebrae, que abriram o espaço e as portas para que pudéssemos fazer esse evento beneficente. Gostaria de agradecer ao professor Rafael, que acreditou no Instituto Florescer para fazer essa iniciativa e essa oportunidade que temos de ouvir a história dele e de conhecer mais sobre essa pessoa incrível, sobre esse profissional maravilhoso, que tem muito a inspirar as pessoas. Agradecer também ao professor Rogério por aceitar prontamente de estar conosco, compartilhando e contribuindo com os empreendedores com a palestra sobre empreendedorismo. Neste momento, convido a Giovana Vanzella para falar em nome do Sebrae. Obrigada, Ana. Obrigada a todos aqui que estão presentes. Muito bem-vindos aqui ao nosso espaço. Já deixo aqui aberto para todos virem conhecer nosso local aqui que a gente chama de SebraeX, que é a marca de inovação do Sebrae. E aqui a gente usa esse espaço de conexão para trazer o empreendedor para o mundo da inovação. O Instituto Caldeira é um instituto inovador. Ele tem em torno de 3 anos, é bem novo, muita gente nem conhece, então a gente deixa aqui as portas abertas para que todo mundo venham conhecer aqui esse ambiente tão bonito e tão acolhedor, que vocês vão só presenciar para vocês entenderem a dimensão que é esse local. Nós ficamos muito felizes aqui de estar recebendo o Instituto Florescer, o professor Rafael, o professor Rogério, então fico disponível aqui para todos que quiserem um contato, conhecer o Sebrae, conhecer o SebraeX e também um atendimento da minha parte, quiser também entender como funciona, onde o Sebrae pode ajudar aos pequenos negócios. Fico à disposição e um ótimo evento para todos. Muitas pessoas se perguntam e nos perguntam sobre o Instituto Florescer, o que é, o que faz, como funciona, por que nós desenvolvemos projetos sociais, e aqui eu vou falar um pouco, bem rápido, de forma bem resumida, o que é o Instituto Florescer. O Instituto Florescer ele é uma empresa social sem fins lucrativos, que tem justamente o propósito de impactar a vida das pessoas por meio da transformação, transformando social, econômica e ambiental, de forma ambiental, por meio da educação. Nós participamos de projetos assistencialistas também, como fizemos o Dia das Crianças para a comunidade em Viamão, mas o nosso foco, nosso principal objetivo é a transformação por meio do conhecimento, por meio da educação. A nossa missão é justamente promover essa transformação para jovens, crianças, adultos, 50 mais, em todos os lugares, no Brasil e no mundo. E a gente tem uma visão de impactar positivamente 100 mil vidas até o ano de 2027. Aqui vocês estão vendo algumas fotos de algumas ações que nós já fizemos anteriormente. O Instituto Florescer preza muito pelos valores, que é o amor. Tudo que a gente faz é com muito amor, é com muito carinho. A gratidão, a blusa que eu uso é justamente um dos valores que a gente tem dentro da nossa empresa. Nós somos gratos por tudo, porque nós não conseguiríamos fazer o que a gente faz da forma que a gente faz se não fosse pelas pessoas que acreditassem no nosso projeto e da forma que a gente desenvolve as coisas. O ser antes do saber. Esse valor é um valor muito específico que a pessoa que me trouxe a primeira vez essa fala e isso bateu no meu coração e na minha mente forte está aqui.
que a Vera Brock, há muitos anos, ela falava sobre isso, porque não depende somente da gente levar informação para as pessoas para a gente causar a transformação. A gente precisa enxergar a pessoa que está recebendo aquela transformação. A gente precisa olhar para aquele ser humano. Então, não adianta só querer passar conteúdo sem entender e sem trabalhar aquela pessoa, que é um dos princípios da forma que o Instituto trabalha. É levar a transformação por meio da educação, mas a gente olhar também aquele ser humano que está ali participando conosco dos nossos projetos. O respeito, a solidariedade, a ética, o comprometimento, a colaboração. Um pouco sobre a gente, um pouco sobre os nossos conselheiros, porque a gente não faz nada sozinho. Então, nós temos 5 conselheiros, os quais a gente escolheu por 3 pilares: conhecimento, bandeiras que a gente queria levantar e localidade. Então, os nossos conselheiros consultivos, o Alberto Destino, ele é da Angola, a gente tem a Ivanida Frazão, que ela é de Rondônia, a Luz Daniela, que ela é da Bolívia, a gente tem do Brasil, lá no Centro-Oeste, em Brasília, o Luiz, e a gente tem de Roraima, a Maria Lúcia Helena. E por que nós escolhemos essas pessoas? Cada um tem expertises em cada área que desenvolve. Desde a área do internacional, a área do marketing, a área de projetos sociais em conjunto com a ONU, como o Luiz, e a Maria Lucena, ela tem um projeto chamado Deficiente Legal, que ela trabalha juntamente com os deficientes. Então, ela entende de todas as leis, de todos os trabalhos, de como as coisas devem ser executadas. E isso faz parte de uma das bandeiras que a gente escolheu, que era trabalhar com homens e mulheres negros, com LGBTQIA+, com latino-americanos e americanos do Sul, e também as pessoas com deficiência. Então, quando a gente fez o projeto junto com o professor Rafael, isso estava dentro do nosso escopo de atividade programada, que a gente, no Instituto Florescer, escolheu para desenvolver as atividades. E onde já deixamos a nossa marca? Nós já fizemos atividades desde o Peru, Bolívia, Equador, México, Angola, Estados Unidos, e fomos acelerados por uma aceleradora chamada Women the Move do Canadá. Então, a gente já está desenvolvendo atividades, já desenvolvemos atividades desde com empresas privadas, a área acadêmica e também governamental. Isso bem rápido, gente. O Instituto Florescer existe há 5 anos desenvolvendo projetos sociais, não iniciou agora. E a gente é de um setor que a gente fala que é o setor 2,5, porque nós não somos uma ONG. Nós somos uma empresa social criada especificamente para desenvolver projetos sociais. Nós não somos nem privadas e nem ONGs. Estamos ali no setor 2,5. Nós somos apartidários e não temos identidade religiosa. Então, todos são muito bem-vindos. E os nossos direcionadores são as ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e também o ESG. Então, tudo que é voltado para o ESG, a gente também desenvolve, que são os nossos orientadores. Aqui, os objetivos que a gente atende, não vou passar rapidinho, como eu falei, eu vou passar bem resumidamente a apresentação do Instituto, algumas das atividades que a gente fez, divulgações de projetos que a gente já realizou. A gente não faz nada sozinho, a gente tem os parceiros que desenvolvem as atividades junto com a gente, que cede desde espaço, a palestrante, a divulgação de projetos. E os feedbacks que não têm preço, por que a gente faz tudo isso? Para receber feedbacks assim, de pessoas que agradeceram pelos eventos, por terem sido recolocados, que um dos projetos que a gente faz é sobre recolocação profissional. E algo que a gente sempre chama, né? Seja você também um agente de transformação positiva no mundo. Porque lá no início da nossa apresentação, a primeira frase que a gente deixou aqui foi essa, que sejamos agente de transformação positiva no mundo. E a gente faz o convite para todos que sejamos agentes de transformação positiva no mundo. O Instituto Florescer, a gente sabe que a gente é pequeno, né? E a gente faz aquilo que está dentro do nossa possibilidade de fazer, que a gente consegue. Mas todos começaram pequeno e a gente vai crescendo. E quando a gente faz um evento ao qual a gente chama as pessoas, os parceiros, e as pessoas conhecem o que a gente faz, acreditam naquilo que a gente percebe o quão grande a gente é em mobilização. E por isso,
eu vou ler o nome de todas as pessoas que contribuíram com a gente nesse projeto, que não foram poucas. Talvez, para uma empresa que fosse grande, para uma instituição, para uma ONG que fosse grande, essa lista seria muito maior. Mas para a gente foi um sucesso enorme, que deve ser comemorado. E a gente agradece muito a confiança do professor Rafael de ter permitido que a gente pudesse fazer essa movimentação. Mas o agradecimento vai para a Aline Silva, do Estúdio Facial Odonto. Por que, gente? Eu vou falar. Porque eles são pessoas físicas que contribuíram, que são pessoas também que têm as suas empresas e que as empresas contribuíram com isso. Então, eu acho mais que justo que a gente fale o nome dessas empresas que estão aqui com a gente. A Aline Terezinha do Nascimento, que é parceira do Instituto Florescer, que está sempre apoiando a gente nos nossos projetos. A Cláudia Maranguelo, da Laranja Maranguelo Perícia Contábil, a Cláudia Lacerda, da Micropoa, a Daiane Paulo, do Teu Médico, a Daniele Pilau, da Groker Desenvolvimento Humano, Elizabeth Bon, professora aposentada, e professor Emílio Cirilo, Erineia Silva, da Sistec Contabilidade, Felipe Tisbierek, articulador da Trilha de Empreendedores, Giovanni Machado, da Octano Escola de Negócios, Juliana Carvalho, da Canadá Intercâmbio, Júlia Brandes, o professor Júlia Brandes, Kátia Costa, consultora de etiqueta e comportamento, Lisiane Sarturi, administradora, Lori Quevedo, contadora, Luana Frim, que é administradora, Luciane Coimbra Fagundes, que é a vice-presidente da ADMRS, que está aqui presente com a gente, a Luziane Ferreira, que é co-founder do Grupo Trilhas e treinadora comportamental, a Margareta Balmer, que é diretora financeira da ADMRS, que está aqui com a gente, a Maria Helena Gonzalez, que é coordenadora do Comitê de Arte e Cultura da BPW Porto Alegre, da Maria Helena Pirovale, da BPW Porto Alegre, Marina Luz, da Sistec Contabilidade Digital, da Mônica Cova Gama, do Instituto Brasilidade de Brasília, Neuza Blondin Manser, que é diretora financeira e administrativo da Rede Metodista de Educação, do Pedro Meneguzzi, da Perla César, que é mentora de vendas e empreendedorismo feminino e apresentadora do programa de TV Resolvendo Dilemas. Vou pedir licença para receber. Da Priscila Oliveira, fotógrafa, que está aqui tirando as nossas fotos. Da Rita Fonseca, advogada. Da Rodins, proprietária da Rodins Fashion Bag. O Roberto Barbosa, administrador. Da Maria Tross, que é CEO da Canadá Intercâmbio, da Sâmia Ângela, que é empreendedora, da Simone de Freitas, coordenadora da instituição Imembuí Microfinanças Pôr do Sol, que está aqui com a gente, e parceira do empreendedor, Vera Brasil, que é CEO da Brockdef Educação e organizadora do segundo encontro de Mulheres 50+, que irá acontecer no dia 18 agora, então estão todas convidadas, da Vera Elaine Marques Maciel, que é a reitora da instituição Porto Alegre IPA, e eu gostaria de citar a presença dela como que está chegando aqui agora, da Neuza, que já foi citado, e do Vitor Abes, da ProHub. Gente, foi muita gente que teve participação nesse projeto. O professor não tinha ideia de como estava acontecendo, o que estava acontecendo, quem eram as pessoas que estavam participando, e a gente arrecadou R$ 1.600 de parceria com todas as colaborações. O agradecimento vai para todos, porque se não fosse todas as pessoas que contribuíssem, a gente não tinha chegado até aqui. Agradeço muito a confiança, estamos muito felizes, e o Instituto Florescer ainda não tinha chegado a esse patamar de arrecadar esse valor todo, somente com doações para um projeto específico. Professor, parabéns, porque o Instituto foi um meio, mas o senhor foi o fim. Então, foi por ti, foi pela tua história, que merece ser contada. Por isso a gente fez tudo isso, porque merece. É uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, gosto muito, e eu falei para ele, professor, vamos pro mundo. Não foi isso que eu falei para ti? Vamos pro mundo. Merece. Gente, muita gratidão. E eu chamo o professor desse jeito, recompõe,
mas eu chamo o professor agora para fazer a palestra dele. Muita gratidão. Obrigado. Aqui também? Tá bom, Priscila? A Priscila tá olhando. Tá bom, Priscila, aqui? Tá bom, perfeito. Bom, primeiro agradecer a todos vocês por esse esforço, especialmente a Ana Paula e o Rogério. Também eu vou agradecer aquela pessoa que está lá no fundo, de olho cheio d'água, que é minha esposa, que é a pessoa que está sempre na batalha comigo todo dia. E também vou deixar um agradecimento à minha sogra, minha enteada, que são minha família do coração. São as pessoas com quem eu todo dia convivo e que estão sempre comigo me ajudando, né, no dia a dia. Agradeço a todos vocês, todos os parceiros, e eu espero que a história que eu vou contar agora inspire um pouco vocês para o dia a dia de vocês, para ver que muita coisa é possível mesmo com todas as dificuldades que a gente passa. E eu vou começar assim rapidamente falando um pouquinho sobre mim, sobre minha parte profissional, só para vocês entenderem. Assim, meu nome é Rafael Mendes Liebeck, eu tenho 50 anos, sou casado. Já tenho 33 anos mais ou menos de trabalho. Comecei a trabalhar com 17 anos, então acho que minha conta deve estar certa, deve ser isso. 33, eu não sei, não fiz a conta direito, né? Mas nesses 30 e tantos anos de trabalho, eu tenho assim 20 anos de trabalho em pequenas empresas. Trabalhei em varejo, em setor de serviços, 10 anos em cada, mais ou menos. E depois, nos últimos 15 anos, eu me dediquei a ser professor. E foi uma das coisas que, eu vou ser bem sincero, me salvou. Porque ser paraplégico não é uma coisa fácil. Eu digo que não é para amador, é trabalho de profissional. Porque, sinceramente, assim, todo dia tem que matar um leão ou dois. Né? E fazer as coisas. Sabe que eu me peguei pensando esses dias que eu não tenho dimensão direito do tamanho do esforço que a minha família e eu fizemos para eu conseguir fazer as coisas que eu fiz. Porque, vou dizer para vocês o seguinte, eu procurei durante muito tempo, até os 30 e poucos anos, um propósito na vida. Alguma coisa que eu pudesse fazer pelo mundo e que pudesse ser alguma coisa importante. Eu ouço falar há muito tempo, assim, especialmente meu pai, recentemente falecido, mas ele dizia muito assim, não, tu é um cara muito inteligente, que não sei o quê, tu consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, não sei o quê. E eu não conseguia saber para onde é que canalizar os talentos que eu tinha, as habilidades que eu tinha. Né? E eu não conhecia direito as minhas habilidades. Mal eu sabia, meu pai foi professor durante 50 anos. E ele trabalhou mais de 20 em empresa, ele trabalhava em treinamento dentro de empresa, e depois trabalhou um tempão no ensino técnico, na área de eletrotécnica. E foi o cara que me inspirou. Eu acho que o cacuete para ser professor veio dele, assim, porque ele e tanto meu tio também, que trabalhou na Varig durante muitos anos, teve 5 anos de Varig, que saiu na década de 90, antes da Varig ter os problemas todos que teve, né? E foram 2 exemplos assim que me inspiraram desde novo, só que durante muito tempo eu resisti a seguir esse caminho. Eu achava que não era um caminho bom e tal, eu queria outras coisas, achava que queria. Até que com 33 anos, mais ou menos, eu finalmente consegui entrar numa faculdade que eu ia conseguir terminar, porque eu passei 12 anos tentando me formar. Eu entrei na Unicinos, tive que parar porque faltou dinheiro, eu tentei a URGS e faltava uma questão ou duas para passar. Tinha alguma coisa ali que não estava dando certo. Até que eu achei uma faculdade, que casualmente foi o lugar onde eu acabei conhecendo o Rogério, foi a Faculdade de Senac Porto Alegre, onde eu acabei fazendo um curso de marketing. E durante a faculdade eu decidi ser professor porque eu descobri uma coisa muito importante. Não só a sala de aula, mas a pesquisa. A pesquisa virou uma cachaça. É muito bom trabalhar com pesquisa. É uma coisa engrandecedora, porque a gente descobre coisas. Eu sempre gostei de ciência desde pirralho, desde os 8, 9 anos de idade eu já lia sobre ciência.
né? Lia sobre astronomia, sobre outras coisas, em tempos que ainda nem internet nem se imaginava, né? A gente usava tudo físico mesmo, livro, revista. E aí, quando eu descobri a pesquisa na área que eu trabalhei durante tanto tempo, administração, marketing, eu digo, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero trabalhar como professor e pesquisador. E me caiu a ficha lá com 33 anos só. E aí eu decidi trabalhar por isso. Digo, bom, o que eu tenho que fazer para ser professor? Primeiro passo, fazer um mestrado. Bom, o que tem que fazer para fazer um mestrado? Tem que publicar artigos, tem que participar de eventos, tem que fazer uma série de coisas para engrandecer o currículo. Fui eu lá correr atrás disso. Pedi demissão do meu emprego, me dediquei totalmente à faculdade, cheguei para meu pai e para minha mãe e disse, preciso de ajuda, tá? Você segura as contas aí enquanto eu vou gastar o dinheiro que eu tenho que conseguir guardar para investir na minha formação. E fui lá, eu correr atrás desse negócio. E me dediquei 100%. 100% mesmo. Eu não saía, não fazia mais nada, não ia nem no cinema, né? Eu contava literalmente os centavos para pegar o ônibus e o trem. Eu morei durante muitos anos em Esteio, então, e estudava em Porto Alegre, então tinha que fazer esse movimento todo dia. Então, assim, eu economizei tudo que eu pude, assim, vivi literalmente assim só, né, tinha só o suficiente para pagar o mínimo de conta e pronto, né, o mínimo das contas e pronto. Porque eu realmente queria aquilo, queria muito, 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 muito. Aí o que aconteceu? Me dediquei um monte, trabalhei, estudei, em 2008 me formei, fui tentar os processos seletivos de mestrado, eu ia tentar em 5 universidades. Tentei nas 2 primeiras, por causa da questão do período que começava os processos seletivos. A primeira não passei na segunda, passei na Universidade Federal de Santa Maria. Eu literalmente com a mão na frente e outra atrás, sem ter muito dinheiro, sem quase nada, tá, vivendo de uma ajuda dos meus pais, sem perspectiva de ter bolsa, de nada, me mudei para Santa Maria. Fui morar numa vilinha lá, 10 quilômetros do centro de Santa Maria, que para o interior é longe. Aqui é aqui do lado, mas no interior isso é longe. Fui morar num lugar chamado Tancredo Neves, né, que era um lugar de classe C menos, assim, mas que lugar bem simples, né? Foi o lugar mais barato que eu consegui. E aí consegui lá 4 peças onde eu morei durante uns 6 meses, mais ou menos. E eu não tinha nenhuma perspectiva, eu tinha que providenciar alguma renda. Eu já tinha um bom currículo, eu tinha um dos currículos mais competitivos dos que entraram naquele ano, mas eu não sabia se eu tinha bolsa. E aí eu fui de olho fechado. Digo, bom, azar, se eu tiver que trabalhar atrás de um balcão para pagar as contas e continuar estudando, eu vou fazer. É isso que eu quero, azar, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Primeiro colocado para a seleção da bolsa interna. Tá, ganhei a bolsa, digo, ufa, agora eu posso me dedicar só para os estudos. Trabalhei, estudei, ajudei lá na secretaria, teve um período que esse cara foi secretário e estava complicado as coisas, digo, não, daqui tomei conta do negócio, o pessoal já me chamava de chefe, né? Não, ei chefe, não, porque eu tomei conta da secretaria, cuidava das burocracias, tudo, ajudava a coordenadora do curso, ajudava os outros professores, dava jeito em tudo, né? Me virava, e estudando. Eu me lembro que eu terminando o meu projeto de dissertação de mestrado, estava 40 graus num feriadão. Os meninos com quem eu dividi a casa, porque depois eu me mudei para o centro, né, com condição financeira um pouco melhor, me mudei para o centro, que era mais fácil tudo. Só que eu estava dividindo o apartamento com mais 2, né? E aí os meninos foram para o rio lá tomar banho, tomar cerveja, não sei o quê, e eu lá. Aqui, manhã, tarde e noite, né? Dia 20 e poucos de dezembro, entreguei meu projeto de dissertação, estava no prazo certinho, e fui para casa dos meus pais tirar uma folga, né? Porque daí começava recesso, essas coisas. E aí começou lá, calhou que meu irmão do meio
ele me convidou para ir para a praia com ele. A gente frequentou durante muito tempo uma praia chamada Itapeva, que fica dentro do município de Torres, mas não é no centro, né? É antes do centro. Era uma prainha pequena e lá tinha um camping que hoje é uma reserva ecológica. E naquele camping lá, eu me criei lá dentro, né? Durante 20 e tantos anos a gente frequentou, né? A gente morava dentro da barraca durante 2 meses por ano. Isso é uma das coisas que eu tenho que agradecer muito ao meu pai, que proporcionou pra gente, né? E aí o que aconteceu? Eu fui com ele algumas vezes lá e aí chegou o carnaval, feriadão de carnaval, tá, vamos pra lá de novo, né? Porque a gente ia, voltava e tal, conforme dava. E no feriadão de carnaval, uma manhã, o mar tava maravilhoso aquele ano. E eu surfava, eu adorava surfar, eu sempre pratiquei muito esporte. Eu jogava vôlei, eu jogava tênis quando dava, eu jogava basquete com meus amigos. E eu surfava sempre que dava, sempre fui viciado. É muito bom, né? E aquele ano o mar estava especial, assim, o mar do Rio Grande do Sul, quando tá bom, realmente é bom, assim, a água verdinha, quente, as ondinhas boas num tamanho bom, tava assim, incrível, quase sem vento durante o dia todo. E aí eu sei que da manhã que eu fui surfar, dia 14 de fevereiro de 2010, eu de férias do mestrado, né, dando uma folga para minha cabeça. Eu fui surfar naquela manhã e eu tava com uma preguiça. Eu digo, não vou ficar aqui deitado na barraca, vou dormir um pouco mais. Digo, não, o mar tá lá, tá bonito, não sei. Tá, vou. Fui, cheguei preguiçoso na beira da praia e tá, me alonguei, tudo, entrei no mar. Aí entrei no mar, tá, tô lá fora, assim, cumprimentei dois conhecidos que estavam ali do lado, né, e fui pegar a minha primeira onda. No que eu fui pegar a minha primeira onda, eu caí de cima da onda, eu caí da parte mais alta dela, caí de ponta cabeça, eu caí errado. Eu não sei direito como aconteceu, foi muito rápido, né? E eu caí de ponta cabeça, né, assim, mais ou menos, e essa parte aqui bateu no fundo. Mais ou menos essa parte aqui, assim, das costas, bateu no fundo. Eu consegui desviar a cabeça e pegou aqui. No que bateu minhas costas no fundo, foi assim, e minha coluna quebrou. Literalmente esmigalhei 3 vértebras. As vértebras fizeram assim mesmo, assim, ela fechou. E naquele momento eu perdi os movimentos. Movimento, sensibilidade, acabou. Se foi. Dor, e eu embaixo d'água. Por algum motivo eu sabia o que tinha acontecido. Eu não sei explicar como, né? Eu sei dizer que eu sabia o que tinha acontecido. Eu disse, bom, fiquei paraplégico. Eu tinha medo disso há muitos anos, não sei porquê. Era uma coisa que vinha já da infância. Um medo muito grande disso. Eu achei que minha vida tinha acabado. Eu embaixo d'água, começando a me afogar, eu pensei, se eu subir, eu vou enfrentar algo que eu nunca enfrentei na vida. E que eu sempre tive medo. Eu tive a opção de ficar lá embaixo. Era muito fácil me afogar. Muito fácil. Era só deixar rolar. E eu resolvi nadar para cima. Eu fiz toda a força que eu pude, consegui botar a cabeça para fora d'água e gritei. Por sorte, os 2 caras estavam perto de mim, ouviram. E viram que eu estava gritando por algum problema. Os salva-vidas sequer enxergaram o que estava acontecendo, né? E vieram me tirar. Vieram e conseguiram me salvar, me levar para a beira da praia. Eu de coluna quebrada, né? Inclusive quando eu mergulhei, minha prancha escapou da cordinha que prende ela, escapou, e eu fiquei sem prancha, sem nada. Aí me levaram para a areia, esperei por 1 hora e pouco até chegar ao SAMU, me botaram numa maca da SAMU, e eu com dor, daí me levaram para o hospital de Torres, que
Não tinha uma mínima condição de me receber, um acidente tão grave. Desse dia eu tinha que transferir para Porto Alegre. Eu fiquei 16 horas numa maca da SAMU, com colete cervical, né? E eu estava meio anestesiado naquele momento, assim, só pensava na dor, não sabia o que estava acontecendo direito. No fundo eu sabia, mas naquele momento eu acho que eu não queria saber. Eu tentava não saber, tentava não prestar atenção no que estava acontecendo. E aí me levaram para o Hospital Cristo Redentor, aqui em Porto Alegre. Levaram para o UTI. Lá eu fiquei durante eu acho que mais de uma semana. Não lembro direito, tem muita coisa que é um pouco nebulosa, assim, essas visitas ao hospital nem sempre ficam muito claras depois da experiência. A experiência às vezes é muito traumática, né? E algumas coisas o cérebro apaga. Fiquei lá e tal, e 2 dias depois me operaram, conseguiram uma doação de material para fixar minha coluna de novo no lugar. Eu não sei até hoje quem doou. Quem quer que seja, estiver vendo isso, muito obrigado. Não fosse, vocês não conseguiria sentar. Porque com a coluna, literalmente tiveram que montar minha coluna que nem um Lego. O médico me explicou isso depois, né? E aí, depois de sair da cirurgia e tudo, eu ainda estava pensando que talvez eu pudesse voltar a andar um dia. Aquela esperança que é a última que morre, né? E o que aconteceu? Eu tava lá dentro da UTI, ainda com colite cervical aqui, e eu pensando, cara, minha vida se foi. Tudo que eu construí até aqui já era. E eu chorando, claro. E eu pensei assim, não vou deixar isso me abater. Eu vou lá e vou cumprir meu objetivo. Não importa como. Vou fazer das tripas coração e vou terminar esse negócio. Vou lá buscar meu diploma. E o que aconteceu assim, depois? Eu levei 2 semanas para voltar para casa. Voltei para casa em condições precárias. Eu passei praticamente 6 meses sem tomar banho de chuveiro. Tomava só banho de leito. Eu digo para vocês, é um negócio horrível. É um troço muito chato e a gente se sente mal. Pegou parte do verão. O lugar onde eu estava, me colocaram num lugar improvisado numa sala na casa dos meus pais. Só depois conseguiram arrumar um quarto para mim e tudo. E foi assim, foi uma lenga-lenga. O primeiro ano foi muito difícil. E mesmo assim, eu continuei fazendo o meu trabalho. Com dor, assim, olha, eu sinto dores até hoje, a gente tem, isso é uma coisa que eu acho que é importante dizer, porque muitas vezes as pessoas não sabem, a gente que é cadeirante por trauma, a gente tem uma dor chamada dor neuropática, é uma queimação, uma ardência, que ela dá em quase todo o corpo. Porque assim, daqui para baixo eu não sinto, a minha lesão é aqui nessa altura aqui do peito para baixo eu não tenho movimento nem sensibilidade. Então, por exemplo, se tocar, eu não sinto, né? Eu sinto algumas coisas internamente que são coisas que com os anos, alguma coisa a gente volta a sentir, mas o médico me disse assim, que a primeira coisa que eu ia sentir seria a dor. Ai, maldita previsão, ele acertou certinho. Dor eu sinto, né? Agora, se é um carinho, não sente nada. Nada. Só dor. E aí, claro, tem que tomar um monte de remédio por causa disso. Tem uma série de complicadores aí. Naquele ano, 2010, eu voltei para o hospital mais 3 vezes. Eu tive uma infecção no local da cirurgia, por estafilococos. Em abril, eu voltei e fiz outra cirurgia. Eles abriram, limparam a ferida, me deram 21 dias de antibiótico na veia. E eu tenho veias ruins, então, assim, a cada um ou dois dias tinha que trocar o acesso venoso. Era um inferno esse negócio. Eu tenho trauma disso até hoje. E recentemente tive que botar isso de novo. Andei no hospital de novo. É sempre um drama quando eu vejo esses negócios, chega a me tremer todo só de pensar. E aí fizeram a cirurgia, mandaram para casa. E eu continuo fazendo serviço de reabilitação para tentar. Eu levei uns 4 meses para conseguir ficar sentado.
Eu passei, assim, praticamente 4 meses só na cama. Vira para cá, vira para lá, né? Bem fritando bife, assim, né? E aí, depois desse período, eu comecei a sentar e sentindo muita dor, e daí ficava um tempo na cadeira, voltava para a cama, e assim eu ia. Depois, em junho, eu voltei para o hospital, que estava com uma infecção urinária, né? Aí, depois disso, voltei para o hospital de novo, mais 2 vezes ainda, para fazer mais cirurgias. Dia 31 de janeiro de 2011, a minha dissertação estava escrita e pronta, entregue na secretaria do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Santa Maria. Eu tive um colega meu que pediu prorrogação. Eu me lembro que eu dentro do hospital com telefone celular já era bem rudimentar naquela época, coordenando o pessoal coletar entrevista para mim na rua que eu não podia ir. Né? E eu fui fazer algumas entrevistas presencialmente, inclusive, aqui na região. Meu pai que me levava para cima e para baixo. Aí, em abril do ano seguinte, eu defendi a minha dissertação e alcancei esse primeiro objetivo. Passado mais 3 ou 4 meses, eu consegui emprego como professor e comecei a dar aula. Primeiro 2 cadeiras, depois fui ampliando e tal. E fiquei trabalhando na faculdade, a primeira faculdade que eu trabalhei até 2014. Porque eu não ia deixar de fazer o doutorado, né? Não, eu não. Né? E aí fui eu correr atrás do doutorado também, né? E trabalhando, sinceramente, 60 horas por semana. Era 40 dentro da faculdade, mais 20 fazendo pesquisa, trabalhando em casa e tudo dedicando 100% para conseguir essa meta. E, claro, passei na seleção do doutorado na PUC, aqui de Porto Alegre, e fui. Eu ia de cadeira, eu tinha uma cadeira motorizada naquela época, porque a cadeira motorizada foi comprada também com uma arrecadação, porque ela custou R$10.000, né? E não era uma cadeira boa, uma cadeira ruim, ela durou 4 anos mais ou menos, depois eu tive que dispensar ela porque não tinha mais condição. Eu vendi ela praticamente como sucata. Né? E eu andava com ela, pegava a cadeira, saía lá de Esteio, pegava o trem, pegava o ônibus, ia para a PUC. Saía da PUC, ia para o centro de Porto Alegre, ia lá para a faculdade do Senac dar aula. E assim eu fiquei. Tinha dias que meu pai me levava, teve outros dias que eu ia de trem, dependendo, por exemplo, estava sol, eu ia sozinho. Né? E assim eu fiquei. No meio do doutorado, quebrei a perna. Quebrei a perna esquerda. Caí da cadeira de banho, dentro do banheiro, quebrei a perna. Meu pai fez um suporte, eu ia para a aula, não perdi a aula. Eu tinha aula uma vez por semana em Caxias do Sul. Meu pai pegava, me levava a Caxias, fazia as aulas, voltava, e eu mesmo de perna quebrada. Eu de perna quebrada, lá na Universidade de Caxias, eu quase não cabia no elevador. Porque o elevador era estreito, meio comprido, assim, mas quase não dava assim, ali, faltava 10 centímetros. Né? E os professores ficavam assim, me olhando com umas caras, eu digo, o que eu vou fazer, ficar em casa parado, mofando? Eu digo, não, bora. Né? 2016 terminei o doutorado, terminei com 3 anos, eu acabei saindo da faculdade que eu trabalhava para terminar o doutorado, e depois trabalhei mais um ano em outra faculdade, também todo esse mesmo esquema, assim. Aí tem gente que reclama, pegaram ônibus lotado, vai pegar ônibus lotado e ser na cadeira de roda para tu ver como é que é. Vai andar de ônibus na cadeira de rodas para tu ver como é que são o treinamento dos motoristas, a condição dos elevadores. Gente, tudo um caos. O piso é horrível. Esse bate-bate, assim, esses lugares onde tem lajota e tem as emendas ali, aquilo ali dói as costas, não faz ideia. O que a gente vai fazer? Tem que ir. E vai, e dói, mas vai. Né? A gente toca em frente. E aí depois eu acabei fazendo um pós-doc, lá na PUC também. E acabei fazendo um pós-doc na PUC.
E também nesse mesmo esquema, cadeira para lá e para cá, e de carro, de ônibus e de jegue, de qualquer jeito eu ia. Não tinha tempo ruim. Eu digo às vezes com meus alunos assim, tu tá com dificuldade de fazer a coisa. Ai, professor, tá difícil, não sei o quê. Peraí que eu vou te contar uma história do que é difícil, tá? E claro, tem gente que passa muito mais dificuldade do que eu sei. Tem assim, não tem eu acho que ele é holandês, que ele não tem as pernas nem os braços, são uns cotoquinhos assim, o cara não dá palestra no mundo todo. Então assim, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Isso é um clichê, mas é verdade. Quando a gente quer, a gente vai e corre atrás. Né? Daí, olha o que me acontece, para ver como eu sou sortudo, né? Eu não sei como é que eu estou vivo até hoje, porque assim, eu já passei cada uma. Eu podia ter morrido, quando eu quebrei a coluna, morrido afogado. Podia ter morrido numa cirurgia, que foi uma cirurgia de alto risco. Né? Foi bem complicado. Depois, em 2019, quando eu estava fazendo meu pós-doc, tive uma ruptura de intestino, fui operado de emergência, me botaram aquela bolsinha de colostomia, que está comigo até hoje. Tá? Fiquei 2 meses tomando antibiótico fortíssimo na veia. A minha esposa já estava comigo, ela sabe bem o que a gente passou. Eu tive uma crise de depressão terrível. Eu estava tomando Rivotril como se fosse água. Eu estava completamente fora de mim. Né? Quem acha que depressão é bobagem, pergunta para quem tem para ver como é que é. Quem acha que ansiedade é besteira, tem um ataque de ansiedade para ver como é que é. Eu tive faz 2 semanas. Né? Eu vou contar isso já no finalzinho aqui, mas que coisa que eu estou passando agora. Tá? Aí saí do hospital assim mal, não estava bem. Acho que 1 ou 2 semanas depois que eu voltei do hospital, voltei para a universidade, porque era presencial, o pós-doutorado. E aí depois o que me salvou, que me deixou em casa, foi a pandemia, por incrível que pareça. Porque eu estava sem condições assim, de estar na rua, né, de estar indo para cima e para baixo. Mas eu tinha um compromisso, fui cumprir meu compromisso. Né? Isso é uma das coisas que meu pai me ensinou, ser profissional. Né? Vai fazer a coisa e se comprometeu, vai lá e faz. Não se esconde. E não tem desculpa. Né? E aí acabei indo, mas mal, cambaleando. Teve uma tarde que eu passei uma vergonha. Eu estava junto numa salinha, que era junto com na sala dos professores da pós-graduação. Lá são pequenas salas, uma do lado da outra, assim, só com divisórias e tal. E eu estava ocupando uma sala dessas. E eu estava tão grogue, tão morto, que eu dormi e ronquei no meio da sala. A minha orientadora queria me matar. Digo, como é que tu tá? Tu está sem coisa? Não, tá tudo bem. E fui lá embaixo, tomei um café e voltei. E continuei trabalhando. Foi até o fim, até o último dia. Né? Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, as coisas assim, tudo desandou. Né? Os sonhos que eu tinha de ser professor num programa de pós-graduação acabaram ficando adiados, porque o ensino superior brasileiro passa ainda por uma crise, porque o que aconteceu durante os primeiros governos Lula, houve um incentivo muito grande às pessoas estudarem. Então, o que aconteceu? O pobre foi estudar. O pobre foi se formar no ensino superior. Só que o que aconteceu? Acabou se formando gente demais em áreas que não conseguiram absorver. E aí essa realidade começou a bater na porta tempos depois, e o governo, lá em 2015, tirou os incentivos. Aí acabou, né? Essa quantidade de faculdades, assim, teve de faculdade que fechou, a quantidade de professores demitidos nas universidades grandes foi enorme. Então, assim, a quantidade de vagas, de oportunidades de trabalho para o ensino superior hoje é muito menor. Muito menor. E aí eu acabei sobrando nessa história. Né? Por todas as minhas dificuldades, assim, não me levem a mal, não me entendam a mal. Mas, assim,
eu fico em último lugar. Porque tu olha uma pessoa saudável, sem nenhum problema, e olha para mim e diz, o cara tá na cadeira, deve ter isso, deve ter aquilo. Já é um pressuposto para me excluir. Né? Eu sinto na pele isso todo dia. Tá? Não é mole. É assim, é o tipo da coisa, é revoltante, né? Porque assim, me tira as oportunidades, porque a minha cabeça funciona muito bem. Né? As oportunidades me foram tiradas, porque assim, as condições também para que eu trabalhe são condições que tem que ser, eu preciso de uma série de suportes e de condições para conseguir trabalhar que nem todos os lugares oferecem. E tudo é difícil, eu, por exemplo, não consigo viajar, não consigo sair para cima e para baixo, como muitos professores acabam fazendo, né? Eu não tenho essa condição. Eu preciso de um cuidador, por exemplo, o tempo todo. Né? E isso tudo também acabou dificultando e muito a minha recolocação. E aí veio outra batalha. Disse, bom, o que eu vou fazer com isso tudo? E eu devo muito à minha esposa, a ajuda dela, para começar a construir um outro caminho. Digo, bom, alguma coisa tem que fazer com isso, né? Não posso deixar isso engavetado. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, o que eu vou fazer com esse negócio? Vou deixar aqui na gaveta, vou me aposentar e pronto? Difícil. E ela me ensinou a construir um outro caminho, que é o caminho que eu comecei a trilhar nos últimos 2, 3 anos, que era de ser um pensador de serviço que trabalha à distância. E eu comecei a dar aula online, aulas particulares, fazer mentoria, né? Fazer revisão de projeto de TCC, de dissertação, tese, e dar suporte para os alunos, dar aula de estatística. Apanhei um monte para aprender estatística, eu aprendi no doutorado. Mas hoje eu posso ensinar. Eu digo, bom, isso tem que ter algum valor. Né? Já que eu não posso me deslocar para cima e para baixo, eu posso fazer isso à distância. E eu tenho feito. Né? É algo em construção ainda, não é alguma coisa assim que eu tenho um fluxo de trabalho fixo, mas vai ajudando a defender o pão nosso de cada dia. É claro que eu quero mais trabalho, dentro das minhas limitações, porque eu já descobri, eu não posso trabalhar mais de 6 horas diárias. Eu não tenho mais condição disso, porque 2022, por exemplo, foi um ano que a minha saúde piorou muito. Eu entrei em coma em janeiro, acordei em março, tive um problema com a minha glicose, mais 2 infecções que eu não sabia que tinha. Eu fiquei em coma 36 dias, acordei com uma traqueostomia, aqui, falando que nem robô. Levei um tempão para me recuperar, porque eu perdi massa muscular e tudo. Eu levei alguns meses e em agosto do ano passado eu quebrei o pescoço. Eu tive uma luxação no pescoço que o médico, quando me deu o diagnóstico, tu tem a fratura do enforcado. Porque caiu um objeto pesado da minha cabeça dentro de casa, enfim, os detalhes disso tudo é muita coisa. Mas caiu um objeto pesado aqui no meu pescoço e a coluna fez assim, deslocou. Esticou a medula até o limite. Mais um pouco ela rompia, eu ficava tetraplégico. E possivelmente eu teria morrido ali porque perdi a função respiratória. E eu tô aqui. Como é que é? Tem me chamado de Highlander, né? Que olha, eu acho que só cortando a cabeça mesmo, que eu vou te contar. Dizem que alemão, filho, eu sou neto de alemão, então alemão é ruim, é teimoso, né? E alemão é bicho ruim. Né? Então eu acho que eu não sou ruim, eu sou pior ainda, né? Que é a segunda geração, pior ainda. Então eu não sei, gente, como é que eu tô vivo, como é que eu tô aqui até hoje. Recentemente também tive outros problemas de saúde bem sérios e problemas também de estresse, enfim. Mas tô aqui, tô batalhando, né? E digo para vocês assim, eu espero que essa história ela inspire vocês a ver
que nenhum problema é grande demais que a gente não possa batalhar e tentar resolver e conseguir resolver as coisas. Eu fico lembrando, sim, porque a minha família teve loja durante 14 anos, mais ou menos. E eu trabalhei com eles durante um bom tempo e a gente sabe que empreender não é fácil. Empreender não é para amador, de novo, é coisa para profissional. Porque cada barreira que a gente encontra, cada dificuldade, ainda mais empreender no Brasil, que tem um dos piores sistemas tributários do mundo, bom, defeito a gente sabe que pode achar um monte, né? Embora, por outro lado, tenha muita oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Porque esse país é carente de tudo. Tudo. Então, dizer para vocês assim que nenhuma barreira é grande demais que a gente não possa lutar para superar. A gente não consegue superar todas, mas a gente pode lutar. O que eu não entendo e que eu não aceito é quem desiste. Quem desiste perde a oportunidade de conseguir. E claro que tem certos momentos, certas coisas que a gente realmente precisa abandonar, porque a vida não dá a oportunidade de a gente fazer tudo que a gente quer. Eu sou a prova disso. Eu queria muito ser professor professor pesquisador numa universidade grande. Não deu. Mas o que eu conquistei? Eu não tenho noção direito do tanto que eu consegui conquistar nesses anos. De tudo que eu galguei, de todo o conhecimento que eu adquiri, incorporei e tenho ajudado pessoas com isso. Isso é uma das coisas mais legais da profissão que eu escolhi. A gente ajuda as pessoas. Né? O conhecimento abre portas e abre mentes. Isso é uma das coisas mais importantes. E eu vejo que na área empresarial no Brasil a gente precisa muito de conhecimento. A gente precisa que as pessoas estudem mais. Precisa que as pessoas se dediquem mais para as coisas, para a gente ser um país melhor. E às vezes falta um pouco de empenho e de dedicação e de olhar um pouco para fora, de olhar para o outro. Empatia. Empatia é uma coisa que falta no Brasil. Porque as pessoas acabam olhando demais para o seu umbigo e não olham para o lado de fora, para o vizinho, para o colega, o que a pessoa passa, que ajuda precisa, e o que tu pode fazer pelos outros. Eu escolhi uma profissão que eu posso fazer alguma coisa pelos outros com aquilo que eu tenho. Posso fazer algo, não é nenhuma coisa que vai mudar o mundo. Eu não vou descobrir a cor do câncer, nem nada assim, mas eu ajudo em algum ponto. Tá, e o que tu pode fazer para ajudar? O que tu pode fazer para ajudar os outros hoje? O que tu pode fazer para que as coisas sejam melhores? Para todos. Melhora para todos, melhora para ti também. Pensei nisso. Né? E eu agradeço muito a vocês todos pelo esforço. Rogério, Ana, Cássio. Agradeço muito a vocês todos pelo esforço aqui. Eu espero que isso possa ajudar um pouco vocês a pensarem em como é que vocês estão agindo hoje, o que vocês podem fazer amanhã e o que vocês podem fazer por vocês e pelas outras pessoas. Acho que isso é o mais importante que a gente tem na vida. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muita gratidão, professor. Viu, gente? É de respirar fundo, assim. Eu falei que quando vocês ouvissem a história dele, vocês iriam entender o porquê de toda essa movimentação, do porquê que a gente precisa ouvir mais histórias como a do professor. E ele está aqui, ele está fazendo, e ele está buscando, e está pedindo a oportunidade para que ele possa utilizar todo esse conhecimento. Parabéns, professor. E neste momento, eu gostaria de trazer um outro contexto. Eu vou chamar o Rogério para falar sobre empreendedorismo. Afinal de contas, todas as pessoas que estão aqui, de um jeito ou de outro, são empreendedoras, têm as suas empresas, atuam, trabalham, desenvolvem as suas atividades. E o Instituto Florescer foi um desses projetos que nasceu olhando de forma empática para o outro,
o que nós poderíamos fazer pelas outras pessoas, com aquilo que a gente tinha, com o tamanho que a gente tinha, com o conhecimento, com a rede que a gente tinha. E quando eu idealizei isso, ele era uma ideia muito doida, que era exatamente isso. Eu tinha na minha cabeça, mas eu não conseguia executar, porque era coisas que as pessoas, como que tu vai fazer isso? Como que tu vai desenvolver? Tu não é uma ONG, como que tu vai fazer esse trabalho? Gente, não importa, a gente precisa contribuir com o outro. A gente precisa ajudar o outro. Como que a gente vai fazer? Eu não sei ainda. E foi quando o Rogério, nosso palestrante sobre empreendedorismo, veio junto comigo, acreditou nesse projeto do Instituto Florescer, me ajudou a alinhar muita coisa, porque o que a gente tem de ideia, muitas vezes, quando vai para a prática, não é bem assim. Porque se a gente não tem pessoas que acreditem no projeto da gente, a gente não consegue seguir. Então, eu gostaria de chamar 2 pessoas aqui para fazer um agradecimento especial, que foram 2 pessoas que caminharam comigo, para que hoje a gente pudesse trazer pessoas como o professor Rafael aqui à frente e ajudar nessa transformação positiva no mundo, porque sonhar pequeno ou sonhar grande custa o mesmo tempo. Eu não vou pensar em transformar somente o meu bairro, a minha comunidade, eu vou pensar em transformar o mundo, porque onde a gente já chegou, a gente já fez palestras para o Equador, para escola com pessoas com deficiência, que o Rogério fez essa palestra, inclusive com o governo do Equador, a gente já fez palestra para Peru, para Bolívia, para Chile. Eu vou pensar grande, eu vou pensar na transformação do mundo dentro daquilo que eu puder fazer. Mas eu não conseguiria ir sozinha se não fosse o Rogério, por favor, Rogério, meu parceiro de vida e também CEO do Instituto Florescer, e uma pessoa que está sempre por detrás das câmeras. Ela não aparece, mas é ela que faz tudo, a Lídia. Tudo que vocês veem, gente, passa pelo crivo dela. E também não aconteceria se ela não estivesse comigo o tempo inteiro e acreditasse também. E me auxiliasse, porque muitas vezes eu invento as coisas e jogo para ela, né? Sofia, isso, fiz isso, olha só, faz isso para a mãe, faz isso para o Instituto. Desde que o Instituto nasceu, ela faz as coisas, ela participa dos eventos, ela arrasta a cadeira, ela vai comigo, ela ali no início tem umas fotinhas de palhaço ali, gente, a gente no hospital, aquela de palhaça sou eu, e a outra palhaça é ela, tá no hospital fazendo projeto social junto comigo. Então, desde sempre, então não existiria Instituto se não fosse essas 2 pessoas junto comigo, um me orientando e fazendo, e a outra fazendo junto comigo e estando presente a cada momento. Muita gratidão a vocês 2 também. E neste momento, agora a gente vai fazer a palestra sobre empreendedorismo, porque aí agora a gente vai fazer a contrapartida a todos esses empreendedores que estão aqui online com a gente, ou que estão aqui de forma presencial, que contribuíram para que tudo isso acontecesse. Obrigado, Ana Paula. Bom, o que dizer quando a gente tem uma prova viva de como é importante a gente construir alguma coisa diferente daquilo que a vida colocou na nossa frente. Então, por isso, quando eu estava vindo para cá, eu pensei, não, eu vou tratar de um tema que é desenvolvendo os novos futuros possíveis. Porque hoje, nesse instante, nesse momento agora, a gente tem na nossa frente um conjunto de possibilidades infinitas, mas baseado em tudo aquilo que vivemos no passado. Então nós, quando falamos de futuro, a gente está falando de um futuro que tem uma conexão muito forte com tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Só que nem sempre a gente tem aquelas facilidades, aquelas coisas positivas na nossa frente. O professor Rafael está aqui trazendo uma situação que aconteceu com ele, e eu conhecia partes dessa história, o professor não conhecia todos os detalhes. Eu fico muito feliz da sua confiança no Instituto Florescer, na confiança na gente em compartilhar isso com as pessoas. E a construção de um novo futuro, ela passa justamente por se enxergar um propósito. Quando tu falaste, meu propósito é ajudar as pessoas, é transmitir um pouco daquilo. Eu percebo que existe uma possibilidade muito grande, com as tuas palavras, de tu inspirar um grande contingente de pessoas. Muito mais do que ensinar uma pessoa, orientar uma pessoa, mentorar uma pessoa. Isso já é fantástico, isso é maravilhoso, e isso tu fazes. E eu fui teu colega professor
lá na faculdade Senac durante um bom tempo, a gente conviveu, e tu fizeste a faculdade de marketing, que é a faculdade que a Sofia, a Lídia, a Sofia faz no mesmo local. Então isso é uma coisa muito bacana. Mas além disso, quando as pessoas escutam a tua história, muitas vezes a gente percebe quão insignificantes são alguns dos problemas que a gente tem. O professor Rafael falou, mas tem pessoas que têm problemas muito mais sérios. Pois é, exatamente, a gente sempre vai encontrar alguém que tem problemas muito mais sérios do que os nossos. Então, naqueles dias que a gente acorda de manhã com a dificuldade de superar um pequeno desafio, de enxergar uma saída para alguma coisa, poxa, vamos olhar para exemplos que são capazes, de fato, de mostrar é possível se superar, é possível vencer. Eu não sei se eu teria 10% dessa energia, professor. Não sei. Obrigado pelas tuas palavras. Mas, eu estava comentando com vocês, o futuro é um passador de slide sem pilha. Está aqui. Eu gosto muito dessa imagem porque ela nos sinaliza exatamente esse contexto que nós estamos vivendo aqui. Quando a gente fala de futurismo, que é um estudo de futuro, necessariamente a gente precisa enxergar isso aqui. A gente está naquele ponto, um ponto que é o presente, que é o agora, que é aquela situação onde tudo que nós vivemos, tudo que nós conhecemos, nos deixou aqui. Daqui para frente eu olho e vejo algo que são os futuros possíveis. Baseado em tudo que me aconteceu, baseado em tudo que eu vivi, baseado em tudo que eu superei ou não superei, eu cheguei aqui. A partir daqui eu olho para frente e vejo os futuros possíveis. Só que dentro dos possíveis futuros, eu tenho algumas situações. Eu tenho um futuro que é chamado plausível, que é mais ou menos assim, olha, as coisas acontecendo, vai chegar por esse caminho. Existe um futuro provável, que é mais ou menos, estou andando naquela linha e vai acontecer alguma coisa muito certamente ali na frente. Só que aí tem um ponto que talvez seja a grande questão que a gente precisa sempre pensar e se dar conta. Os futuros preferíveis ou os futuros desejáveis. O professor Rafael trouxe um ponto que eu achei fantástico, que ele disse, eu tive a possibilidade, quando eu estava lá debaixo da água, de não ter saído de lá. E seria um futuro plausível, qualquer pessoa diria, tá, isso aí aconteceria, seria muito difícil. Mas ele tomou a iniciativa e ele escolheu o futuro preferível, que era sair e enfrentar tudo aquilo que possivelmente ele, naquele momento, nem tinha condições de imaginar o que era. Então a construção de um futuro que desafia aquilo que nós estamos vivendo é o futuro desejado, é o futuro preferível, é aquele que nós podemos construir. E isso tem total conexão com o empreendedorismo. Por quê? Porque nós não escolhemos o lugar aonde nós nascemos. Entrar em questões espirituais, em questões espíritas, mas nós não escolhemos concretamente as pessoas com quem nós vamos conviver quando nós nascemos, nós não escolhemos os nossos pais, nós não escolhemos os nossos irmãos, a gente nasceu. Então tem pessoas que vão nascer num bairro de classe alta na Noruega, e tem pessoas que vão nascer no interior de uma vila popular, de uma pequena cidade no interior do Piauí. São realidades muito diferentes. E essas pessoas elas podem se resignar e dizer, isso aqui é o meu mundo e daqui eu não vou sair, porque esse é o meu futuro provável, esse é o meu futuro plausível, e é. Mas qual é a questão? A questão é que eu tenho um futuro preferível, que é aquilo que talvez, se eu tiver energia, se eu tiver apoio, se eu tiver pessoas que de alguma forma possam se conectar, possam me auxiliar, possam me mentorar, possam me servir de exemplo, talvez eu consiga sair dessa situação. Talvez eu consiga criar um negócio diferente, talvez eu consiga criar uma energia diferente, talvez eu consiga ser um elo para a inovação. Então o futuro preferível, ele é uma conexão direta entre o momento que eu estou e toda aquela construção de sonho que eu posso vir a fazer, não aceitando aquilo que o futuro provável ou o futuro plausível queira me trazer. Esse é o desafio. É desafiar aquilo que o futuro colocou na minha frente. Aquilo que eu poderia vir a enfrentar se naturalmente seguisse o curso da minha vida.
E a gente vê tantas situações de pessoas que tiveram uma segunda chance e que conseguiram se reerguer, de pessoas que saíram de situações bastante complicadas. Eu não vou entrar no mérito, outro dia ela vai contar a história para vocês, mas a Ana Paula tem uma história de vida muito bonita também. E parte do desafio que ela enfrentou está aqui sentado na sala, fazendo a transmissão ao vivo, que é a Sofia. Outro dia ela vai contar a história para vocês, mas também teria muitas razões para ter aceito uma situação que ela não aceitou e está aqui hoje dessa forma. Nós temos os cisnes negros, e aí a gente tem os cisnes negros da economia, a gente tem os cisnes negros da vida. Isso aqui sou eu, hoje não é tão importante falar um pouco a meu respeito, mas dizer o seguinte: quando a gente está olhando a trajetória dos anos que estão passando, a gente chega em determinados momentos em que algo de muito diferente, algo de muito inesperado chega no nosso caminho. A gente olha, pensando no nosso universo, a gente está falando lá de um ano de 2020 que fez uma transformação importante para todos nós, que nos colocou num desafio que nós não imaginávamos que teríamos que enfrentar, ninguém imaginava que teria que enfrentar. Assim como o professor Rafael jamais imaginava, poderia ter medo, mas jamais imaginava que teria que sofrer uma situação como essa. Foi um cisne negro para ele, foi um cisne negro que surgiu na vida dele, assim como esse cisne negro da pandemia, do Covid, surgiu para todos nós. E por que é importante falar sobre isso? Para mostrar que nós vamos estar o tempo todo vivenciando desafios ou cisnes negros que vão cruzar no nosso caminho. Porque lá em 2020 foi o Covid que chegou. E aí a gente teve a esperança de que em 2021 vai estar tudo resolvido, já passou, agora é bola para frente. Não, em 2021 a gente começou a sofrer, começou a vivenciar o impacto tanto na saúde como na economia de tudo o que aconteceu. Em 2021 que a gente começou a perceber o que estava acontecendo conosco, o que estava se transformando na nossa nação, no nosso mundo e dentro de nós. Só que dentro de nós, o impacto psicológico, o impacto na transformação das nossas vidas, ele está acontecendo até hoje. A forma como nós agimos ou não agimos, as consequências econômicas, as consequências da transformação nas nossas vidas, os entes que nós perdemos, eles perduram até hoje. Eu me lembro lá em abril, maio de 2020, quando eu estava começando o processo da pandemia, eu li uma matéria que eu disse, não, isso aqui é uma coisa absurda. Tinha um cientista lá da Itália, que, não sei se vocês lembram, a coisa começou lá na China, depois foi para a Itália foi um dos primeiros epicentros, e o cientista da Itália estava dizendo, o impacto da pandemia vai durar 10 anos. Pelo menos. Não, esse cara tá maluco, né? O que é isso? 10 anos? Olha, se durar só 10 anos, a gente já tá ganhando, porque já tá indo pro 4º ano e tantas coisas que a gente tá vivendo ainda são resultado do processo da pandemia. Mas aí chegou 2022, a gente com aquela esperança, tá bem, agora tá tudo resolvido, passou a pandemia, vamos pra frente, agora as coisas vão voltar a andar pra frente, né? Não, aí começou a guerra da Ucrânia. E qual é o problema? O que acontece com o fato da guerra? O fato é que envolve um contexto muito significativo. Essa aqui é uma matéria lá do Peru, lá da Espanha, que diz a invasão da Ucrânia dispara o gasto militar na Europa às cifras da Guerra Fria. Ou seja, muitas das coisas que estavam sendo conduzidas para a área de inovação, para a área de desenvolvimento de negócios, para as áreas sociais, acabaram sendo conduzidos para a área militar lá na Europa, Estados Unidos e outros contextos, e acaba impactando no mundo inteiro. Toda a questão geopolítica se transformou. Guerra entre Rússia e Ucrânia pode impactar a inflação e PIB no Brasil. Isso estamos falando lá de 2022. A gente poderia pensar, tá bom, passou, agora 2023, vamos lá, agora vamos para frente, vamos nos organizar. Só que algumas novas coisas aconteceram. Eu não vou nem falar da outra guerra, da guerra que envolve a questão toda dos palestinos com os israelenses, mas eu vou trazer um outro ponto, que esse talvez seja algo que nós não temos a noção, o início do começo do princípio, do suspiro, da noção de aonde vai nos levar, que é a inteligência artificial. Nós sabemos alguma coisa do que está acontecendo. E eu quero lembrar
que quando a gente está falando de inteligência artificial, não é algo que nasceu hoje. Pelo contrário, hoje começaram a aparecer, em fevereiro deste ano, começaram a aparecer alguns aplicativos comerciais que começaram a aparecer para o mundo. Tá, ChatGPT, ok, não se conhecia isso até fevereiro de 2023. Mas qualquer de nós que usa o WhatsApp, por exemplo, tem um corretor ortográfico é uma forma de inteligência artificial. Correção automática de foto é uma forma de inteligência artificial. Então tem N coisas que já existiam, só que começaram gradativamente a ser aprimorados até que houve essa explosão da inteligência artificial e hoje a gente tem esse contingente aqui. Poderíamos encher 200 dessas telas falando de diferentes plataformas de inteligência artificial, tanto para criação de imagens, para criação de textos, para correção de som, para o que vocês imaginarem. E aí, o ponto é, se a gente olha a questão de carros autônomos, se a gente olha a questão de táxis autônomos, como já existe na China, como já existe nos Estados Unidos, se a gente vê novos problemas, como, por exemplo, congestionamento de carros autônomos nos Estados Unidos, como é que tu resolve um congestionamento de carros autônomos? Bota a polícia para dizer para os motoristas andarem? Não tem motorista, faz o quê? Então é um novo tipo de problema que começou a ser enfrentado. Pizzas entregues por carros autônomos em alguns lugares. Os caminhões autônomos que já existem pelo menos há 4 anos e que a gente poderia dizer, mas isso aí não vai pegar, isso aí é um caso lá da Uber que comprou a Otto e que fez uma entrega lá nos Estados Unidos, né? Aí tem uma outra empresinha quase irrelevante. Vocês conhecem a Waymo? Bom, a Waymo é o braço de mobilidade de uma outra empresa bem insignificante, chamada Google. Então, o braço de mobilidade do Google se chama Waymo, tem a Alphabet, que é a holding da Google, e aí eles têm uma empresa de mobilidade que trabalha apenas com carros autônomos e caminhões autônomos. Então, só isso. Mas, se vocês quiserem, ônibus impressos em 3D, autônomo, reciclável, elétrico e concorrente do Uber. Então, por que eu estou trazendo essas questões? Bom, isso aqui é uma matéria lá do Peru. Estive no Peru recentemente, passei 10 dias lá, fiz palestras em 4 cidades, uma experiência muito legal. Estive a 4.700 metros de altura, sentindo falta de ar, né? Aquela coisa que a gente vê os jogadores fazendo, isso é bobagem, não sei o que. Vai lá, professor. Quando a gente vive a coisa, a gente diz assim, não, vai lá para tu ver como é que é o negócio, né? Pois é, então não vou falar mal de jogador de futebol quando está sentindo falta de ar mais, não. Caminhões autônomos dentro das minas aqui no Brasil, fazendo mobilização, fazendo movimentação, entregas, toda essa questão de espaços de compra sem caixa, que são transformações nas vidas das nossas pessoas. E eu conheci isso aqui em 2012 na Alemanha. Foi a primeira vez que eu vi um supermercado sem caixa. E as pessoas que estavam participando daquela missão, eu tive a felicidade de coordenar um conjunto importante de missões empresariais aí para vários lugares do mundo, Emirados Árabes, China, Estados Unidos, Canadá e Alemanha. As pessoas que estavam lá naquela missão, isso nunca vai chegar no Brasil, jamais vai dar certo. Isso aqui é de Porto Alegre, tá? Eu tirei essa foto em Porto Alegre, só para dizer. Vocês conhecem, né, o Zafari. Bom, e aí, não quero entrar nesse contexto, mas o fato é que a transformação é a necessidade que se impõe para escolhermos os futuros possíveis, para escolhermos os futuros que nós queremos, para que não sejamos reféns do futuro plausível, aquele que está se colocando na nossa frente. Então, cada um de nós aqui tem a escolha de desenvolver o seu caminho. A gente tem dirigentes, a gente tem empresários, a gente tem gestores, a gente tem professores. Cada um de nós fez as suas escolhas. E o que é legal? Hoje de manhã, estava falando com alunos num outro evento da Canadá Intercâmbios, que é uma empresa que nós temos aqui na região do Rio Grande do Sul. Eu estava dizendo uma coisa muito óbvia, mas que por vezes as pessoas não se dão conta, né? Eu estava dizendo para eles, não deixem que o quintal de vocês seja o mundo de vocês. Faça com que o mundo seja o quintal de vocês. Ou seja, eu não preciso me limitar, mesmo que eu esteja absolutamente confortável dentro de uma instituição que eu tenho melhor condição possível. O que eu posso fazer de transformação? O que eu posso modificar nessa minha vida, nessa minha estrada,
para me tornar mais competitivo, para me tornar melhor, para mudar esse destino que naturalmente está acontecendo, se de alguma forma eu percebo que ele não está me levando aonde eu quero mais. Talvez até ontem ele me levasse onde eu quero, talvez ao ouvir algumas pessoas dentro de um dia, talvez ao ouvir a palestra do professor Rafael, talvez ao vir para cá ou a ir para casa, eu reflito e pense, eu não quero desta forma, eu não quero este caminho desse jeito, eu posso fazer alguma coisa diferente. Essa travessia que nós estamos vivendo, ela necessariamente vai afetar os nossos negócios. Vai afetar de uma forma que nós não temos consciência ainda claramente. O que vai modificar? Porque quando a gente olha 5 anos para trás, pensando em alguns desses pontos que eu comentei aqui, qual era a realidade que nós tínhamos? Quando a gente olha daqui a 5 anos, o que nós vamos estar vivendo? O que será o mundo? Como é que será a construção social que haverá daqui a 5 anos, com carros autônomos, com inteligência artificial, com profissões que estarão sendo demandadas e que a gente sequer imagina que possam existir hoje? Isso é uma frase que eu já escutei muito, mas as profissões que daqui a 10 anos serão as mais importantes, nós sequer sonhamos que existem ou que vão existir. Então, nesse contexto, o que nós podemos fazer? Eu gosto muito de mostrar essa cena aqui, porque ela retrata o mundo lá no final do século XIX, início do século XX, lá nos anos 1800, início de 1900, no processo de revolução industrial, no processo de automação, quando houve um movimento chamado ludismo, que era o quê? Quebrar as máquinas, afinal de contas as máquinas estão tirando os empregos. Vamos quebrar as máquinas, vamos acabar com tudo isso e vamos resolver o problema dessa forma. Bom, acho que não resolveu, né? Parece que não. Então, não creio que vai ser dessa forma que a gente vai conseguir resolver os problemas. Não vai ser imaginando a inteligência artificial, imaginando a automação como inimigo que nós vamos conseguir resolver os problemas da humanidade ou nos tornar mais competitivos. Não vai ser assim. Vai ser baseado na construção, na inteligência, no desenvolvimento, na inovação que nós conseguimos fazer, tendo a inteligência artificial como aliado. Por que eu tenho que ser inimigo da inteligência artificial? Eu escuto muitas vezes, eu ainda sou professor de pós-graduação de algumas instituições, o professor Rafael trouxe cada vez mais difícil ser professor de algum lugar no Brasil hoje, ou ter uma instituição de ensino em algum lugar no Brasil hoje, mas ainda sou professor de pós-graduação em alguns lugares e volta e meia eu escuto alguns professores dizendo o seguinte, não, tinha que proibir celular dentro da sala de aula, tem que proibir usar a inteligência artificial. Tá, e aí aquela pessoa que estamos preparando para o mercado, ele vai sair dali, vai chegar na empresa, vai sentar e ele não vai usar o celular dele? Ele não vai usar uma ferramenta de inteligência artificial? Então o que nós temos que fazer é não negar a existência, é dizer o seguinte, existe, usa adequadamente. Usa em favor da ética, usa em favor do desenvolvimento, usa em favor da tua construção para fazer algo melhor. Esse é o nosso desafio. Não é eliminar estas coisas da nossa vida. É enxergar como é que eu posso fazer com que estas ferramentas, na nossa empresa, no nosso dia, seja meu aliado. Como é que eu posso fazer isso? Numa análise de crédito, como é que eu posso utilizar a inteligência artificial para melhorar a minha previsão e ver se eu consigo acertar mais numa análise de crédito ou menos numa análise de crédito? Então, esse é o grande contexto que a gente precisa enxergar. Criando os novos futuros, como já dizia o nosso Peter Drucker, que a forma mais adequada de se prever o futuro é construí-lo. Então, nós temos, de novo, a possibilidade a cada instante de construir um novo futuro, de construir alguma coisa diferente daquilo que nós estamos sendo empurrados pela vida ou pelo destino. Eu sei que aqui eu estou pregando para convertidos, porque estamos dentro do Instituto Caldeira, estamos aqui no Sebrae X, estamos aqui com pessoas diferenciadas. Não sei quem é que está assistindo, vai assistir isso depois, mas cabe uma reflexão. Quando é que nós paramos para pensar no futuro do nosso negócio? Eu não estou falando nas promoções de final de ano, eu não estou falando quanto é que vai custar o produto na semana que vem. Eu estou falando, será que meu negócio vai existir daqui a um ano? Será que o negócio faz sentido? A cadeia produtiva onde eu estou inserido vai existir daqui a 5 anos?
Será que o que eu faço vai ser relevante daqui a 10 anos? Qual é a mudança de rota que, de repente, eu começo a fazer agora e, ao invés de eu ser puxado, eu vou estar liderando aquele contexto? Ao invés de eu estar sobrevivendo, eu vou estar à frente, porque eu me dei conta que eu resolvi fazer algo diferente, que eu resolvi me conectar com pessoas diferentes e criei algo que as pessoas não tinham ainda imaginado. Essa é a possibilidade que nós temos de construir conexões, de construir futuros, de construir novos produtos, novos serviços, novas ideias. Nós sabemos disso. Eu sei que vocês sabem. Eu sei que talvez muitos dos que estejam nos assistindo sabem disso. Mas como tem um cliente, eu gosto de citar muitas vezes o que os clientes dizem. Não, eu sei que tem que fazer e eu sei o que eu preciso fazer. Não consigo fazer. Pois é. Então, muitas vezes, o nosso desafio é esse. Eu sei que eu preciso encontrar esses novos caminhos, eu sei que eu preciso me conectar de forma diferente. Como fazer isso? Como lidar com isso? E aí, tem várias questões que eu entendo que são importantes. Aqui são transformações que a gente veio tendo ao longo da nossa vida, principalmente nesse período posterior ao início da pandemia, mas tudo isso são combustíveis para a inovação. Essas provocações que eu trouxe são combustíveis para a inovação. Então, encontrar novas formas de resolver os problemas, encontrar novas formas de superar o meu concorrente, encontrar novas formas de me manter relevante. Isso é combustível para a inovação. Ora, se nós estamos aqui todos na zona de conforto, está tudo tranquilo, por que nós vamos buscar inovar? Mas não está tranquilo, nós não podemos ficar na zona de conforto. Nós temos que encontrar novos caminhos, porque qualquer que seja a área onde nós estamos atuando, a gente olha e vê, ela está ameaçada. Varejo está ameaçado da forma como nós os conhecemos. A área de ensino, da forma como nós conhecemos, existem ameaças. A questão de indústria, os produtos da forma como eles são feitos, existe ameaça. Coisa simples, você é motorista de caminhão, não, cara, daqui a pouco não vai mais ter motorista de caminhão. Você é motorista de Uber, não vai mais ter motorista de Uber. Tá bom, fazer entrega, não vai mais ter entrega. Então, eu não estou concordando que isso é o mundo que nós queremos. Eu estou enxergando que é o que está caminhando para acontecer. E que não vai adiantar nós nos reunirmos e incendiarmos o mundo, que essa tendência não vai mudar. O que vai mudar é a gente encontrar formas de gerar soluções novas dentro da realidade que a gente está enxergando, dentro da nossa esfera de influência. Então, esse é o grande ponto. E passa por redes, passa por alianças, passa por parcerias. Aqui nós temos pessoas que têm conexões com outras pessoas, e que essas outras pessoas têm conexões com outras pessoas. Ou seja, virtualmente, dentro dessa sala, nós temos condições de nos conectarmos com qualquer pessoa. Porque aqui dentro existem pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas. Nós temos pessoas da gestão pública, temos pessoas da iniciativa privada, temos pessoas da gestão de ensino. Então, essas conexões, elas nos levam longe. Vocês percebem que o que nos potencializa de fato não é quem nós somos individualmente. Quem é o Rogério? O Rogério tem uma relevância na sua família, tem uma relevância talvez no entorno em que vive, mas a maior relevância que de repente eu posso ter é conectar pessoas com outras pessoas. É dar protagonismo para outras pessoas. É colaborar com projetos de outras pessoas. Então isso não vai me fazer importante perante os demais. Isso simplesmente vai fazer com que pessoas, através daquilo que eu faço, consigam desenvolver algo que vai de fato impactar a sociedade. E isso é para cada um de nós. Isso é algo que a gente cada vez mais precisa exercitar. Essas conexões, essas construções. Pensar, e eu falei já a frase para vocês, que o mundo pode ser o meu quintal e não o meu quintal ser o meu mundo. Agir globalmente, pensar globalmente. Quem são os meus parceiros? Quais são os pontos que eu posso enxergar em outros lugares, em outros ambientes, em outros países, e que eu posso trazer para cá? Que eu posso, de alguma forma, gerar uma conexão, um produto, um serviço, uma parceria. Não preciso exportar, não preciso importar. Posso fazer isso, mas não preciso. Eu posso ter hoje um parceiro na Noruega, na Islândia, no Japão, no Uruguai, e dessa forma fazer algo muito diferente. Por que não enxergar além desse mundo limitado
que nós normalmente temos. Criar um mindset de inovação que tem a ver com a possibilidade de estarmos mais abertos ao erro. Tem um outro cliente que traz sempre o seguinte: não, mas essas ideias que tu está trazendo, assim que eu estiver totalmente pronto, totalmente estruturado, eu vou começar a fazer isso. Cara, tu nunca vai estar pronto e estruturado. Eu tenho 53 anos, eu me sinto no início de uma caminhada de estruturação de alguma coisa. Eu nunca vou estar pronto. Nunca vou estar pronto. Eu tenho certeza que vocês nunca vão estar prontos, por mais evoluídos que vocês sejam. Então eu não acredito que uma empresa tenha que ficar parada esperando para desenvolver alguma coisa quando ela estiver pronta, estiver capacitada, estiver organizada. Não vai acontecer. Eu preciso estar caminhando e me preparando, desenvolvendo e sabendo que eu vou cair, sabendo que eu vou errar. E à medida que eu vou errando, eu vou aprendendo. Mas eu vou sendo útil para o meu cliente. Eu vou estar gerando resultado para o meu cliente. Ele vai estar aprendendo comigo. Ele vai estar me ensinando. Ou seja, eu não preciso ser o senhor de toda a verdade, mas eu tenho que ter conhecimento suficiente e experiência suficiente para gerar uma transformação positiva, para sanar uma dor daquele meu cliente, para atender uma necessidade específica. E é isso. Sanar a dor do meu cliente, um pedacinho da dor do meu cliente. Se eu conseguir fazer isso, eu estarei sendo relevante. E meu cliente vai ficar satisfeito comigo e vai me ajudar a encontrar uma solução nova. Agora, enquanto eu estou parado, esperando, me capacitando para um dia talvez vir a fazer alguma coisa, eu tenho 50 concorrentes que já estão fazendo isso, talvez com muito mais excelência, porque eles não tiveram o medo de começar, eles tiveram a certeza de que precisava iniciar de alguma forma e sabiam que se parasse para esperar, alguém ia ocupar aquele espaço. Então, a cultura da mudança, a cultura da inovação é exatamente isso. Eu preciso me transformar, eu preciso evoluir. Não fazer evolução pela evolução, não fazer inovação pela inovação, mas porque eu preciso trazer resultado. Eu preciso fazer diferença nas empresas, nas pessoas, no sistema. Eu preciso fazer essa transformação. E assim, ter tolerância aos erros, os nossos erros, os erros da nossa equipe. Não é ser inconsequente ao erro, é ter tolerância ao erro. Saber que eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito. E não existe empresa que seja infalível. Eu vou ter que aceitar que a minha equipe vai cometer erros e que se eu peço para a minha equipe encontrar novas soluções, eu tenho que aceitar que ela vai fazer erros. Eu não vou caçar as bruxas. Eu vou auxiliar essa empresa a aprender com ela mesma e trazer os resultados. Cada vez mais estarmos abertos à multiculturalidade, à multidisciplinaridade, aos ambientes criativos. Estamos aqui no Instituto Caldeira, não vou nem falar sobre isso, né? Eu tive a felicidade de coordenar missões empresariais pelo mundo, já falei para vocês, estive no Vale do Silício algumas vezes, coordenei algumas missões, estive no Googleplex, e o Googleplex é um ambiente muito legal, é uma coisa muito bacana. Serve para todo mundo? Não. Aliás, não sei se vocês viram, saiu uma pesquisa ontem que diz que 46% das pessoas na região sul preferem trabalho presencial. 54% das pessoas na região nordeste preferem trabalho presencial. Apenas da ordem de 25% das pessoas preferem trabalho remoto. E aproximadamente 25% aceitam um trabalho híbrido, ou seja, alguns dias presencial e alguns dias remoto. Então, aquela ilusão de que não, agora todo mundo vai querer trabalhar remoto. Não é assim. Não é assim. Ah, todo mundo quer voltar ao presencial? Também não é assim. Então vamos respeitar os negócios, as pessoas, a forma de conexão que cada um tem, mas percebendo que é diferente. Isso aqui é uma imagem, e eu gosto sempre de falar sobre isso, é lá na Universidade Ryerson, em Toronto. Uma das universidades mais conectadas com a questão de inovação lá no Canadá. E por que isso aqui é legal? Vocês veem, isso aqui é uma montanha, deixa eu ver se tem aqui, isso aqui é uma montanha azul de um monte de blocos conectados. E para que tem esse troço doido aí? Bom, esse troço doido tem porque o pessoal fica sentado, olha aqui, ó, tem um monte de gente aqui sentado, conversando. O que eles estão conversando? Isso aqui é um espaço aberto para qualquer pessoa da comunidade chegar e começar a falar sobre seus projetos. Então começa a falar, eu tive uma ideia de fazer isso, uma ideia de fazer aquilo, e joga essas ideias para cima. O nome desse espaço se chama Sandbox, ou seja, caixa de areia. Para fazer um projeto, ela começa a montar, comecei a montar um negócio, caiu aquele negócio, porque não tinha consistência, alguém me falou uma coisa que me fez pensar, mas, se isso aqui faz sentido, essa universidade que é a Ryerson,
ela encaminha esse projeto para uma das 7 aceleradoras que eles têm, em áreas diferentes. Área de engenharia, área do direito, área da medicina, área de finanças e por aí vai. Dentro da própria universidade já sai esse caminho e leva para esse campo. Então vejam, de uma conversa informal, um bate-papo num espaço meio maluco de um bloco, um monte de blocos formando uma montanha azul num espaço chamado Sandbox, saem projetos inovadores disruptivos, porque dá um espaço lá para as pessoas falarem e mentores que aquela instituição fornece para colaborarem com o projeto. Propósito. O Instituto Florescer nasceu de um propósito da Ana Paula. Eu conheci a Ana Paula em 2014, em Brasília. Nós desenvolvemos um projeto conjunto. Eu era vice-presidente do Conselho Regional de Administração, a Ana Paula trabalhava no Conselho Federal de Administração, e nós desenvolvemos um projeto dentro da ONU e da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que era, naquela época, o precursor das ODS. Não se falava em ODS, se falava em Objetivos do Milênio. E havia um projeto para se preparar multiplicadores do que na época se chamava responsabilidade social e trabalho decente. Eu era um dos pontos focais aqui pelo Rio Grande do Sul, e a Ana Paula era uma das pessoas envolvidas no processo de organização lá em Brasília, dentro do Conselho Federal. E naquele momento ela já tinha esse propósito de fazer alguma coisa que não estivesse necessariamente conectada com o lucro, mas sim com o lucro das pessoas melhorarem de vida, do lucro das pessoas se superarem, de trazer uma coisa diferente para ela. E, claro, ao longo do tempo foi construindo o Instituto Florescer, como ela contou para vocês, e a partir de 2018, de fato, ele floresceu. E está desenvolvendo esse tipo de atividade, como a gente está hoje aqui, com essa modesta colaboração, professor Rafael, e com outras colaborações que foram feitas em diferentes países, aí, muitas vezes de forma remota, outras vezes presenciais. Mas é o propósito, isso faz a diferença. O propósito mobiliza as pessoas. Quando a gente tem um propósito verdadeiro, que não é apenas uma placa para colocar atrás do nosso escritório, as pessoas se conectam conosco. As pessoas enxergam que aquilo é verdade. E elas vêm junto. A gente arrasta as pessoas junto conosco. As pessoas nos arrastam a partir do nosso próprio propósito. Eu não preciso convencer alguém, não, eu mostro, as pessoas percebem, é verdade isso. E as pessoas vêm. Então, esse é o contexto do propósito. Para encerrar, eu quero só trazer uma reflexão. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, essa frase, que faz muito sentido para mim e tem a ver com aquilo que nós estávamos falando antes, né? Se você não ficar envergonhado com a primeira versão do seu produto, é porque provavelmente o lançou tarde demais. Não significa lançar qualquer porcaria, mas significa que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. Eu não posso ser exageradamente perfeccionista, até porque perfeccionismo é uma coisa estritamente pessoal. O meu conceito de perfeição é meu. Provavelmente as outras pessoas não vão considerar aquilo perfeito. Então eu preciso fazer. E está pronto para poder mostrar para o mundo. E aí, aqui estão os objetivos, os ESG, o ESG. Aqui vai a fotinho, lá em 2011, dentro de um projeto que nós realizamos na sede da OIT em Genebra, onde eu estava conversando sobre esse tema num Congresso Mundial de Administração, bem novinho. Eu sigo só um pouquinho novo mais tempo, né? E aqui o projeto que eu falei para vocês, 2014, cadê a Ana Paula? Está aqui ela, ó. Tá aqui. Isso dentro da sede da ONU Brasil, onde a gente estava desenvolvendo esse projeto. E aí, a questão das relações humanas, ou seja, nós estamos aqui hoje por relações humanas, ponto. É isso. Isso que de fato conecta as pessoas. Isso que de fato faz com que as relações sejam duradouras. Não é um app conversando com um app, não é uma empresa multinacional comprando de outra empresa multinacional, não é uma aplicação financeira num banco. Isso não fideliza. O que fideliza são as conexões. É a gente conversar com as pessoas, é olhar para a Vera, é olhar para a Priscila, é olhar para o Felipe, é olhar para a Margareta, para o Rafael. É isso. É conversar com essas pessoas, é pensar de que forma eu posso ajudar essa pessoa, de que forma essa pessoa pode me ajudar, o que a gente pode fazer para se conectar e gerar alguma coisa que seja bom para todos nós. Esse é o contexto. Esse é o ponto que vai diferenciar, ainda enquanto habitarem seres humanos nesse planeta, enquanto existir inteligência humana neste planeta, é isso que vai fazer a diferença. E aí, eu não precisaria nem falar sobre isso,
mas eu quero encerrar falando sobre isso aqui de uma forma rápida. Toda essa questão que nós vivemos, a construção do futuro possível a partir de onde nós estamos, ele sempre nos dá 3 circunstâncias possíveis. A primeira circunstância é eu me considerar vítima de tudo o que eu vivi, de tudo que me aconteceu. Sou vítima, sou um coitado. Olhem como eu sou um coitado. Respeito. Segundo ponto é ser um espectador e ver as outras pessoas se superando, as outras pessoas fazendo alguma coisa e dizer, não, ele consegue, mas é ele, né? O terceiro ponto é buscar protagonismo. Ser protagonista, agir na direção daquilo que eu quero, buscar, tentar, o professor Rafael colocou, não é aceitável não tentar, é aceitável errar, nós somos humanos, mas não tentar, não temos o direito de não tentar, nós precisamos caminhar. E a reflexão final que eu quero trazer para vocês é dessa cidadã americana, norte-americana, Maya Angelou. E ela traz uma frase que eu acho fantástica e que tem muito significado, que diz o seguinte: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez, elas podem não lembrar do que você disse, mas elas sempre vão lembrar de como você as fez sentir. Minha homenagem ao professor Rafael por toda a sua trajetória, pela inspiração que ele representa para todos nós. Muito obrigado para vocês. Muita gratidão, Rogério, pela tua contribuição, pela tua participação, por todas essas palavras, conhecimentos para a gente sempre precisa revisitar muitas coisas e aprender muitas coisas, e o Rogério para mim sempre foi um parceiro, um professor, aprendi sempre muito com ele, sempre o respeitei como profissional. Quando eu o conheci em 2014, eu olhei para ele e falei assim, é assim que eu quero ser. Ele era o meu modelo de profissional dentro dos sistemas CFAs, CRAs, e hoje que eu conheço ainda como meu companheiro de vida, é melhor ainda do que eu pensava. Mas é isso, gente. A parte da palestra, como a programação estava descrita, a parte da palestra, a gente está encerrando a palestra. No entanto, agora a gente vai abrir para a contribuição de vocês, a troca, esse compartilhamento, ouvir um pouco de vocês sobre o que foi trazido, tanto pelo professor Rafael, por essa história de vida linda, incrível, inspiradora, e também por todo o conhecimento que o Rogério trouxe e traz sempre para a gente, sempre contribui para o nosso crescimento e desenvolvimento. Eu vou deixar aberto para que vocês possam trazer a fala de vocês. Neste momento, o que eu vou fazer? A gente vai desconectar o virtual, porque agora, como a gente vai ter esse bate-papo, o pessoal que está online com a gente não vai conseguir mais participar, mas fiquem abertos para quem quiser tirar alguma dúvida, tanto com o professor Rafael, ou com o Rogério, ou contribuir. A gravação está disponível já no Facebook do Instituto Florescer, e a gente vai passar para os outros meios também, agradecendo muito sempre a Giovana Vanzella, que buscou fazer essa aproximação com o Sebrae e abrir esse espaço, agradecer ao Sebrae por ter aberto o espaço para a gente desenvolver essa atividade tão importante. Então, minha gratidão a eles. Vou pedir para a Sofia desconectar já o virtual,